É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nessa noite do dia 13 de maio de 2024, sexta-feira. E mais uma vez nós chegamos aqui com o nosso bate-papo, nosso momento de reflexão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro do Apocalipse. É um material muito interessante para nós estudarmos. É um capítulo que traz muitas informações e ao mesmo tempo traz muitas discussões também, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre esse livro. E a Bíblia que eu vou usar nessa noite, meu irmão, minha irmã, vai ser a Bíblia judaica, tá? Por que a Bíblia judaica? Que eu também quero tecer um comentário em cima do comentário judaico para o Novo Testamento. O comentário judaico do Novo Testamento foi escrito também pelo mesmo autor da Bíblia judaica, David Stern, que é um judeu messiânico. Então, por conta disso, eu quero trazer esse bate-papo aqui para nós nesta noite, tá bom? Então, vamos orar nesse momento. Você que está nos acompanhando agora, você pode fazer as suas perguntas, deixar conosco aqui e nós vamos respondendo na medida do possível, tá bom? Então que Deus te abençoe. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos colocamos as nossas vidas, abençoa-nos com a Tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Já mando um abraço aqui para o pastor Marcos Lacerda, que está nos acompanhando, como todas as sextas-feiras. O pastor Marcos Lacerda está todos os dias, a partir das 5h55 da manhã, ali na página da Segunda Igreja do Nazareno, em Itajaí. Se você não tem ainda, você que está acessando agora essa minha página, vou transmitir também, compartilhar lá pela página da igreja. Se inscreve na nossa página, Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, que todos os dias, às 5h55, o pastor Marcos Aurélio está ao vivo, e eu entro ao vivo a partir das 7 horas com a nossa programação Bom Dia com Cristo aqui na nossa rádio, ok? E eu quero, como eu falei para vocês, né, vamos falar hoje sobre o capítulo 7 do livro do Apocalipse, e nós podemos dizer assim, o capítulo 7 fala sobre as glórias da igreja na glória. Capítulo 7 vai ali do versículo 1 até o versículo 17. E o interessante é que o capítulo 7 descreve a mesma cena do capítulo 6 anterior, porém em outra perspectiva. O capítulo 7 vem depois ali do 6, na ordem das visões, né, de João, mas não parece ser a sequência da ordem dos eventos. Lá no capítulo 6, os 4 cavalos. Aqui nós temos os 4 ventos. Lá nós temos os 4, né, os cavalos que trazem juízo. Aqui nós temos os ventos do juízo que estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra, que segura os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar, ele é universal. Então, ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros e os ventos assegura que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. Então, a destruição desabará sobre o mundo, né? Mas a igreja, nesse momento, ela é indestrutível. Então, quando nós olhamos para o livro de Daniel, que nós vamos estudar aqui também o livro de Daniel, nós vamos ver que Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados na fornalha e quando chegaram lá dentro já tinha alguém esperando ele. O rei Nabucodonosor falou assim, não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Por que agora eu vejo 4 lá dentro e o fogo não lhes toca? Lá no capítulo 17 de João, que Jesus fala ao Pai, ali do versículo 15 diante, ele diz assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Né? Então, nós que estamos
como criatura nas mãos do Criador, nós temos esta proteção. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então essa é a igreja do Senhor que descansa nas mãos do seu Deus, do Todo-Poderoso. E Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. Então, quando nós pegamos aqui o capítulo 2, diz que Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios, antes que venham esses tempos de terror e devastação. Então, os fiéis precisam ser, vamos dizer assim, marcados, né, com o selo de Deus. Tem um estudioso da Bíblia, né, que é o Fritz Hennecker. Ele faz um comentário muito interessante sobre o selo. E ele escreve o seguinte: para os contemporâneos do profeta, a palavra selo teria conotado a marcação de gado ou a tatuagem de escravo e soldados, especialmente os que estavam a serviço do imperador e que poderiam ser reconhecidos por sua marca se desertassem. Então, onde eles estivessem, a marca que eles tinham, diziam de onde eles eram. Então, a marcação de um soldado ou membro de uma guilda, né, na mão, ombro ou pescoço, era usado para selá-lo como um devoto ou um religioso. Ou seja, como membro de uma milícia sagrada, de um grupo sagrado. Então a marca, nesse caso, era um sinal de consagração à divindade, consagração a Deus. E poderia se referir à marca que os profetas trariam em sua fronte. Os sumos sacerdotes, eles tinham a mitra, né, na testa, que era escrito Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. E poderia se referir os filactérios, né, carregados na fronte ou na mão, que são a fita que o sumo sacerdote tinha. Então a destruição não pode dar sua largada antes dos remidos serem marcados. Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram guardados dentro da fornalha. Não foram impedidos de entrar. Eles entraram e Deus mostrou a Nabucodonosor e toda a nação babilônia que estava com eles. Assim será a igreja, estará com Deus. Então os selados não precisam temer o juízo. Assim como Paulo não temeu a decapitação, assim como os apóstolos que foram martirizados, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, foi apedrejado até a morte. Isso não é perseguição, isso não é tribulação. O que será então? Né? Então o castigo que deveria cair sobre nós, já caiu sobre Jesus na cruz. Agora ele vai nos guardar. Então, aqui no capítulo 7, traz algumas informações. O William Hendricks, eu sempre cito ele aqui, diz que o selo tem 3 significados. Primeiro, proteção. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado. Em Mateus 26, ali, Mateus 27, versículo 66. Outro significado do selo é significado de propriedade. Na antiguidade, escravos poderiam ser selados pelo seu proprietário. A marca do dono era inscrita neles. E quem violava esse escravo atacava o seu dono. Então o selo nos dá garantia que somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, povo exclusivo de Deus. O selo também significa genuinidade. Genuidade ali, ó. Então o que está selado não pode ser adulterado. É só nós lermos ali Esté, capítulo 3, versículo 12, que vamos pegar bem esse significado, né? Então Deus livra o seu povo na tribulação. Deus nos guarda, irmãos. Não temos que temer. Eu lembro quando eu estudei escatologia,
Eu estudei com o filho do grande Jaime Kratz, um dos fundadores da Igreja do Nazareno no Brasil, o pastor reverendo Eldon Kratz, né? E ele, uma vez, ele falou uma coisa bem lógica na sala. Ele disse assim, olha, se nós nos prepararmos para passarmos pela grande tribulação, se Jesus vier antes, estamos preparados. Se Jesus vier durante, estamos preparados. E se ele vier depois, nós estamos preparados também. Porque se a pessoa não estiver preparada para passar a tribulação, e se chegar a grande tribulação, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai apostatar da fé? Então temos que nos preparar, igual Paulo nos ensina, a estarmos preparados para passar por tudo isso aí. E o interessante é que Paulo, mesmo quando estava ali no cárcere em Roma, sabendo que ia ser morto, ia ser sacrificado, ia ser martirizado, ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa me espera para onde eu vou, porque o meu Senhor está lá. Então ele estava preparado. Então o cristão tem que estar preparado. Jesus disse assim, nesse mundo tereis aflição, mas eu venci, vós também vencerão. E Jesus também nos ensina, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. E quando nós lemos ali o capítulo 24 de Mateus, meu Deus, né? Como diz o pastor Marcos Lacerda, meu Deus. Então ali traz informações precisas diretamente do próprio Jesus. Ok? Então todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja vai passar por lutas aqui na terra. Eu gosto daqui da Bíblia judaica porque ele traz uma palavra diferente daquela que nós estamos acostumados a ler nas traduções. E com relação a isso aí, eu quero dizer para você que todos os escritores da Bíblia eram judeus, exceto Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, escreveu o Evangelho segundo Lucas. Mas todos os outros eram judeus. Ok, pessoal? Para a gente ter essa informação precisa, porque tem uma palavra aqui que depois eu vou usar, vou traduzir ela do hebraico para o nosso português, que ela é muito usada dentro da igreja e não é usada na forma literal como ela deve ser, tá bom? Então eu vou ler aqui o capítulo 7 do livro do Apocalipse, aqui, parte dele já, aqui na Bíblia judaica, que diz assim, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. O selo do Deus vivo, que bradou aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Abre aspas. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado, marcado os servos de nosso Deus na terra. Não faça nada enquanto nós marcamos os servos de Deus na terra. Ouvi quantos haviam sido selados, 144.000 de todas as tribos do povo de Israel. Aí aqui vem dizendo, né? 12.000 de uma, 12.000 de outra, 12.000 de Judá, 12.000 de Rubem, 12.000 de Gade, 12.000 de Assé, 12.000 de Naftali, 12.000 de Manassés, 12.000 de Simeão, 12.000 de Levi. E nós sabemos que o 12 vezes 12 dá 144. Então 12.000 vezes 12.000 dá 144.000, que é elevado ao quadrado, né? Eu lembro na época que eu dava aula de escatologia, quando nós elevamos ao quadrado, nós multiplicamos aquele número por ele mesmo, né? E para os irmãos que não sabem, eu também sou formado em física e biologia. Então, quando eleva-se ao quadrado, é como se dissesse dos 4 cantos da terra. Tá bom? Então, é bem interessante isso aqui. Aí, no versículo 9, diz assim, depois disso, olhei e diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada.
Então aí onde entende-se aquilo ali. Era 144.000 e no mesmo texto próximo diz uma grande multidão que não poderia ser contada. Então dos 4 cantos da terra vieram muita gente. Tá bom? Muita gente. De toda nação, tribo, povo e língua. Aqui já não é só Israel. De toda nação, tribo, povo e língua. E eles estavam em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo... Aí começa o versículo 12 ali. Amém. Bom, nós lemos essa palavra amém. E muitos traduzem por assim seja. Mas essa palavra é uma palavra hebraica. E muitas palavras hebraicas são acrônimas, acrósticas, né? Que tem são outras palavras em um. Então no hebraico essa palavra não é amém, é amém. E ela é formada por 3 letras do alfabeto hebraico. O Aleph, o Men e o Nun. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico que não tem som. Ela é uma consoante que não tem som. Então ela precisa ter um sinal ortográfico para poder produzir um som. E essa primeira letra, o Aleph, é uma letra usada para designar Deus, o Todo-Poderoso. Então a primeira letra do Amém, o Aleph, significa Deus. A segunda letra do alfabeto hebraico aqui, nessa palavra Amém, é Men, de Meler, que é usado para rei. Ok? E a terceira letra do Amém é o Nun, que é de Neemer, que vem de fiel, fidelidade, fidedigno. Então, quando eles falaram aqui Amém, eles estão dizendo que Deus é rei e fiel. Aí eles vêm com cântico. Né? Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força pertence ao nosso Deus para todo sempre. Por quê? Ele é Deus, é rei e fiel. Né? Então, até para nós lermos o livro do Apocalipse, nós precisamos entender um pouco disso aqui. Tá bom? Então, ainda falando aqui sobre 144.000, que é o texto mais comentado, mais falado, né, mais estudado, mais discutido, vamos dizer assim, eu vou trazer um comentário do Novo Testamento judaico, que foi escrito ali, eu acho que em 1972, por David Stern, que é um judeu messiânico, que também escreveu a Bíblia judaica, que é essa que eu estou usando aqui para batermos um papo sobre o livro do Apocalipse para nós aqui. E um comentário bem interessante, né, que é de um homem, Yeriel Lichtenstein. Esse homem ele nasceu em 1831 e morreu em 1912. E ele traz um comentário bem interessante. Lembre-se, todo o Novo Testamento, os seus escritores eram judeus, exceto o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que era um gentil. E identifica-se ele como um grego, né? Mas os outros todos eram judeus, inclusive João, o escritor do livro do Apocalipse. Quero abrir um espaço aqui, mandar um abraço para minha amiga Lene Duarte, que mora ali em Porto Alegre, e quero dizer para ela que nós estamos orando por todo o estado do Rio Grande do Sul, minha amiga. Você que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, depois fala aqui pra gente como é que estão as coisas aí, como é que estão seus filhos, seus netos, netas, noras, está tudo. Eu sei que não está tudo bem, né? Muitas lutas, mas eu quero dizer para você que nós estamos orando. O pastor Marcos Lacerda, que também está nos acompanhando aqui, tem orado hoje pela manhã, tem orado esses dias, tem chamado a atenção, convocado as pessoas para orarem pelo estado do Rio Grande do Sul. E essa minha amiga Leni Duarte, nos conhecemos há muitos anos, estamos em 2024, quase 20 anos, né, que nós nos conhecemos, então uns 17 anos, né? Então que Deus te abençoe, guarde toda a sua família, e quer dizer para você que nós estamos orando
por todo o estado do Rio Grande do Sul, por aqueles que nós conhecemos e por aqueles que também nós não conhecemos, tá bom, meu amigo? Deus abençoe você, um abraço no Tonico, um Toninho, em todos aí, tá bom? Então que Deus abençoe. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou ler um comentário aqui sobre selado os servos de nosso Deus na testa. Isso aqui é um comentário feito por um judeu messiânico, o mesmo escritor da Bíblia judaica, né? Então ele diz assim: para que selados os servos de nosso Deus na terra, para que certas pragas, como as anunciadas pela quinta trombeta, Apocalipse 9:4, não os afetem. Então aí ele cita aqui Yeriel Lichtenstein escreve, né, a partir do Apocalipse 14:1, parece que o nome do Cordeiro e de seu pai é escrito sobre o selo. E ele manda ler também Ezequiel 9:4, em que se coloca um sinal na testa daqueles que se opõem a práticas repugnantes de Jerusalém. Então, 144 mil, que é o assunto em questão, em relação ao número, quer seja para ser tomado em sentido literal, quer em sentido figurativo, a pergunta óbvia é a seguinte: por que exatamente esse número? A resposta, em geral, segue estas linhas: há 12 tribos em Israel e 12 emissários. Há 10 mandamentos, o resultado de elevar ao quadrado os primeiros e ao cubo o último indica a perfeição. A perfeição e plenitude de Israel. E Yeriel Lichtenstein, que nasceu em 1831 e 1912, ele nos dá uma explicação intrigante. Então eu vou trazer essa explicação para nós nesta noite. Essa explicação você só vai encontrar no comentário judaico do Novo Testamento. Tá bom? Mando um abraço também para o meu irmão, meu amigo Pacheco. Servimos juntos na Marinha por mais de 30 anos. Servimos juntos também ali no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, ali 2005, 2006, 2007, aquele período. Eu conheço o Rio Grande desde 1987, né, com aquele porto ali. Então, nós temos orado. Deus abençoe, Pacheco, abençoe sua família, derrame bênção sobre você. E com certeza, não só o Pacheco, né, mas todos nós que conhecemos o estado do Rio Grande do Sul, estamos orando por aquele povo que está ali, pelas pessoas que conhecemos e também pelos que não conhecemos. Então vamos ao comentário de Yeriel Lichtenstein sobre os 144 mil. Ele diz, lembrando, esse comentário você só encontra aqui no comentário judaico do Novo Testamento. Na época da destruição do segundo templo, que foi no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito, Israel tinha uma população de 7.200.000 habitantes. População pequena. Um quarto da população do estado de São Paulo, né? O Truma, ou Trumar, que era oferta dos primeiros frutos pelos sacerdotes, que é o que chama-se em hebraico Kohamim, em geral, é a 50ª parte da Misna. O que é Misna? Ou Misra, né? Em hebraico é Misra. É um código de leis hebraica, né? E no código 4, versículo 3, né, nos mostra que o que neste caso equivale a 144 mil. Então, em Romanos 11,16, Paulo observa que se a oferta oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também é. Assim, um sentido é que se os primeiros frutos de Israel, os 144 mil judeus messiânicos, que confiam em Yeshua, Jesus, são santos, então toda a massa, toda Israel é santa. Por isso, Paulo continua, e é dessa forma que todo Israel será salvo, conforme afirma
na Tanakh, ali em Isaías capítulo 59, versículo 20 e 21, que depois Paulo repete lá em Romanos 11, 26, que diz que de Sião virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacó, do hebraico, né? Então isso está de acordo com o comentário que ele faz a respeito dos filhos de Israel, que se arrependerão, reconhecerão o Messias e chorarão por terem justamente transpassado Jesus. Tem muita coisa aqui, mas eu não vou ler, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui. Então, todos os textos tratam aqui da segunda vinda de Cristo, mostram que a igreja estará nas mãos de Deus. Assim como teve Daniel, assim como os apóstolos que passaram pela perseguição, foram martirizados, mas tinham a certeza, e Jesus nos mostra, né? E nos fala que aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Para isso, Apocalipse 1,18 nos mostra ali que Jesus tomou as chaves da morte e do inferno nas mãos. Ok? Para guardar tanto aqueles que morrem nele, como também toda a igreja. Ok? Então, aí aqui no capítulo 7 nós temos a resposta à pergunta dos ímpios, que a pergunta lá em Apocalipse 6,17 diz assim: quem poderá suster-se diante do Deus irado? Então a resposta da Bíblia é que aqueles que foram selados como propriedade de Deus estarão em pé diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos, celebrando Deus eternamente. Aqui nós temos os salvos, que serão 3 tipos distintos de glória. Então os salvos terão 3 tipos distintos de glória. Primeiro, a glória de sua aparência, ou seja, vestiduras brancas e palmas nas mãos. Segundo, a glória do seu serviço, estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico. Terceiro, a glória do lar eterno, que é a comunhão com Deus e provisão celestial. William Hendricks, eu cito muito ele, que eu tenho um material dele aqui que eu uso, né? Ele vem falando sobre a bem-aventurança do remido na glória. Ele diz que os redimidos descansam, veem a face de Cristo, ouvem, agem e desfrutam de prazeres de viverem e reinarem ali com Cristo, né? Então, já o Barclay, né, o William Barclay, no seu comentário, eu mostrei para vocês a semana passada o comentário do Barclay, ele diz que há 3 tipos de elementos nessa visão do capítulo 7. Primeiro, uma advertência. Isso significa que, segundo ele, tempos difíceis estarão pela frente. Será um tempo de grande perseguição, grande tribulação. Segundo, uma segurança. Os selados jamais serão condenados com o mundo. Ou seja, estarão ali naquelas lutas, mas estarão desfrutando da vitória dada pelo seu Deus. Terceiro é uma recompensa. Os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. Então, nós temos essa perspectiva. E na perspectiva divina do céu, os selados têm um número exato. Então, quando nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao 8, diz que os selados têm um número exato. O número é visto e também ouvido. Então, o número dos selados é declarado por revelação expressa. E Deus conhece os que lhe pertencem. Quando nós lemos ali o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz isso aí: Deus conhece os que lhe pertencem. Deus conhece você, Deus me conhece, Deus conhece todos nós que estamos aqui, vocês que estão nos acompanhando, pastor Marcos, minha amiga Leni Duarte, meu amigo José Pacheco, somos irmãos em Cristo, todos nós aqui somos... Eu, pastor Marcos, a minha amiga Leni Duarte, meu amigo Pacheco, todos nós somos criaturas nas mãos do Criador. Deus nos conhece. Então esse grupo é contável para Deus. Então Deus, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe quantos são.
Eles sabem quem são, nós não sabemos, mas eles sabem quem são. Então, a explicação do Ariel Lichtenstein, ele nos dá a entender que 12 vezes 12, 144, 12 mil vezes 12 mil, 144 mil, é um número elevado ao quadrado e significa os 4 cantos da terra, de todo mundo. Porque logo em seguida, no texto próximo, adiante, diz que viu uma grande multidão, que era incontável, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ok? Então, nós temos também algumas interpretações que eu quero trazer aqui. Não quero atingir ninguém, né? Mas eu quero falar sobre as interpretações de algumas religiões. Então, existem 3 interpretações principais sobre o significado dos 144 mil. Então, essa interpretação desses 144 mil, como eu falei para vocês antes aqui, é um tema discutido demais nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em algumas religiões. Então, vamos lá. Primeira interpretação é da religião, né, chamada Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, né, elas entendem que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a este número. Todas as demais criaturas que receberam a vida eterna não terão parte na igreja, mas viverão nesta terra sob o domínio de Cristo Jesus e sua igreja no céu. Então aqui, quando a gente fala disso aí, então nós temos um problema, porque no versículo 9, imediato a esse texto, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam, né? A segunda interpretação é a interpretação dispensacionalista. E aqui o William Goetz, ele diz o seguinte: são selados 144 mil judeus para pregar o evangelho em todo o mundo, sendo protegidos sobrenaturalmente por Deus enquanto realizam essa missão. Esses são israelitas que estarão vivendo num tempo da angústia de Jacó. Esse tempo da angústia de Jacó, pessoal, é descrita lá no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 5 ao 7. E embora as tribos tenham cessado, Deus as conhece. De acordo com Isaías, capítulo 11, versículo 11 ao 16. E preservará um remanescente até restaurar o reino de Israel. Então essa aqui é a interpretação dispensacionalista de William Goetz. E ele continua dizendo, né, esse será o tempo da plenitude dos gentios. Lucas 21, 24, com a plenitude do número dos gentios completos. Atos 15, 14, Romanos 11, 25. Os dispensacionalistas entendem que esses 144 mil referem-se aos judeus que se converteram depois do arrebatamento e antes do milênio, e que viverão na Palestina no período da grande tribulação e serão poupados do juízo que virão sobre o anticristo. Então esses judeus guardarão Jesus, o seu rei, em sua segunda vinda, quando destruirá o anticristo e implantará o seu reino milenar. Essa é a segunda teoria. Agora vamos para a terceira teoria, que é a interpretação pré-milenista histórica e amilenista. Então, para os pré-milenistas históricos e amilenistas, esse número é simbólico. Então, o número de 144 mil não é estatístico, mas metafórico. Primeiro, o número 3, que significa a Trindade, é multiplicado por 4, que indica a inteira criação, porque os selados virão do norte e do sul, do leste e do oeste. 3 multiplicado por 4 são 12. Portanto, esse número indica a Trindade operando no universo. Assim, temos a antiga dispensação, 3 vezes 4 igual a 12 patriarcas, e a nova dispensação, 12 apóstolos. Então, para ter uma ideia da igreja da antiga e da nova dispensação, temos que multiplicar esse número, 12 por 12. Isso nos dá 144.
A Nova Jerusalém, a igreja, tem 12 portas, com o nome das 12 tribos e os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos. Apocalipse 21, versículo 9 ao 14. Lemos também que a altura do muro é de 144 côvados. Apocalipse 21, 17. Com o objetivo de acentuar o fato de 144 mil significar não a pequena parte da igreja, senão a igreja militante inteira. Então este número é multiplicado por 1000. 1000 vezes... mil é 10 vezes 10 vezes 10. É elevado à potência, né? Que indica um cubo perfeito. Ou seja, inteireza duplificada. Então, de acordo com Apocalipse 21, 16, os 144 mil selados das 12 tribos de Israel literalmente simbolizam Israel espiritual, a igreja de Deus na terra. Então, essa aqui é a terceira teoria, que é a interpretação pré-milenista histórica e a milenista, pessoal. Ok? Então, precisamos conhecer isso aí, porque muitas coisas estão acontecendo na Terra, no nosso planeta, e nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, ok? Então, esse número que nós lemos aqui não pode aplicar-se às tribos de Israel. Segundo Martin Lloyd, né, que ele diz assim, que é quase ridículo concluir que esse número signifique 144 mil judeus. As 10 tribos de Israel já haviam desaparecido no cativeiro assírio. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, haviam perdido sua existência nacional quando Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. Então, se o símbolo significa Israel, segundo a carne, por que foram omitidas as tribos de Efraim e Dan e colocadas em seu lugar Levi, né, e José? Essa é uma observação bem feita por Martin Lloyd, porque quando nós lemos todas as tribos aqui e compararmos com as bênçãos dadas por Jacó no capítulo 49 de Gênesis, aqui em Apocalipse a tribo de Dan não está, né? Como também nós podemos ver que elas foram substituídas. Então, como assim? Por que aconteceu isso? Por que a tribo de Efraim não está aqui, nem a tribo de Dan? E foram colocadas em seu lugar outras tribos, né? Então, as ordens das tribos foram trocadas e não temos nenhuma lista das tribos semelhante a esta em toda a Bíblia. A única lista das 12 tribos que estão nessa ordem é só no livro do Apocalipse. Então, segundo Apocalipse 14, 3 e 4, os 144 mil foram comprados por Deus de entre os da terra e não da nação judaica somente. Então, isso aqui é uma definição boa do Martin Lloyd, né? Que é o Lloyd Jones, que tem um comentário fantástico também sobre o Apocalipse, né? Então, aqui, segundo ele, João queria dizer que as 12 tribos de Israel não são o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja do Senhor. Esse número representa toda a igreja universal. Então, a igreja é o Israel de Deus. O Novo Testamento considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual. É interessante também quando nós lemos Gálatas 6,16, quando Paulo fala a esse respeito, e Romanos 9, versículos 6 e 8, que Paulo também fala a esse respeito. Quem é de Cristo é descendente de Abraão, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 29. E Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. Romanos 4,11. Então, o verdadeiro judeu não é o descendente físico de Abraão, segundo Lloyd, né? Mas o descendente espiritual. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1 ali, versículo 4 em diante, por ali, e Jesus fala, ali nos diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os não nascidos do sangue nem da carne, mas do Espírito. Entenderam? Então, aí sim, aí nós entendemos o que o Martin Lloyd Jones quer
falar, porque a própria Bíblia dá esse entendimento. Então o verdadeiro judeu não é o descendente físico de Abraão, mas o descendente espiritual, de acordo com Romanos 2, 28 e 29. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão espiritual. E de acordo com Filipenses capítulo 3, versículo 3. Em Esmirna havia judeus físicos que eram sinagoga de Satanás. Lembram? Apocalipse 2,9? Eram judeus de fato, mas não o Israel espiritual. A igreja é a nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 12 e 14. O povo de Deus, Apocalipse 18, versículo 4 e Apocalipse 21, versículo 3. Então concluímos que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Então por isso essa interpretação é a que melhor faz jus ao sentido do texto, que é o do Martin Lloyd Jones, e mostra o relacionamento que há entre as duas multidões. Elas são constituídas das mesmas pessoas, aquelas que foram seladas e guardadas por Deus. Então, é bem interessante esse comentário, e se alguém quiser depois, esse comentário que eu estou fazendo aqui é um comentário que está escrito, né? Eu tenho ele no Word, eu posso mandar para você, mas você tem que pedir aqui, tá bom? Para eu poder te mandar. E Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 12, fala a perspectiva humana da terra. Os selados são uma multidão inumeráveis. Então eu quero ler aqui também do versículo 9 até o 12, né? Que diz assim: depois disso olhei e vi que diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada. Então, de repente, mudou o cenário, como eu falei anteriormente, né? O leitor é novamente transportado da terra para o céu. Agora João vê a igreja redimida no céu, no lugar de uma tensão cheia de desgraça, em vista do perigo iminente, ocorre o cântico da vitória. Então o céu não será apenas uma mudança de lugar, mas mudança de nós mesmos, mudança de visual, mudança de comportamento. No céu conservaremos a nossa individualidade. E quem são essas pessoas? São pessoas, indivíduos, que vêm de lugares diferentes, mas que não perdem a sua individualidade, pelo texto que está aqui. Diz assim, ó: depois disso olhei, diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam. Não é? Quem são? São pessoas de toda a terra, todo povo, línguas e nação. As distinções que nos separam na terra não nos separarão no céu. Lá não teremos ricos e pobres, nobres e servos, mas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Eu costumo dizer que lá no céu nós teremos muitas surpresas. Pessoas que nós pensávamos que estariam lá, não vão estar. E pessoas que nós pensávamos que não estariam, estarão lá. Por isso que a Bíblia fala para nós não julgarmos, porque Deus é o juiz. Amém? Quais são as características dessa igreja glorificada? No versículo 7 e 9, ali diz, primeiro, ela é uma igreja inumerável. Isso é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Lembra lá em Gênesis 15, versículo 15? Então, conforme Hebreus também, né? Conforme Hebreus 11, 12, ela é para ele incontável. Então, essa multidão também é incontável para João, que está tendo a visão no céu. Então, a multidão incontável por Deus é incontável para João, assim como foi incontável para Abraão. Em segundo lugar, é uma igreja universal, ali no versículo 7 e 9. Inclui os eleitos, os selados, judeus e gentios, procedentes de todas as culturas, todos os povos, línguas e nações, todos os lugares e de todos os tempos. Abraão haveria de ser abençoado. Ou seja, ele diz assim,
abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra em ti. Gênesis 12, 3 e Gênesis 22, 18. Né? Então João vê na igreja a humanidade abençoada de Abraão. Isso é interessantíssimo demais para nós. Em terceiro lugar, é uma igreja honrada. Ou seja, está em pé diante do trono. E significa ter companheirismo com o Cordeiro, servi-lo e participar em sua honra. Em quarto lugar, é uma igreja pura. As vestes brancas apontam para a absoluta pureza da igreja. A igreja não foi purificada pelo sofrimento, mas pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro exclui a glória humana. O sangue do Cordeiro tira de nós o glamour da humanidade, a honra humana, e coloca em nós a honra gloriosa do Cordeiro. Então a igreja que fora liberta da condenação do pecado e agora está na justificação do Cordeiro, nos libertou do poder do pecado para a santificação em Cristo, ou seja, está livre da presença do pecado. Em quinto lugar, é uma igreja vencedora, ou seja, é um símbolo de vitória. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou ao lar, à sua pátria, ao céu, ou seja, voltou para casa. Então isso é interessante demais. E os últimos versículos que eu quero trazer aqui, que fala sobre procedência, identidade e a missão eterna da igreja glorificada, né? Que vai aqui do versículo 13 até o 17, que diz assim: um dos anciãos me perguntou, João falando, né? Um dos anciãos me perguntou: essas pessoas vestidas de branco, quem são e de onde vêm, Senhor? E respondi: o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande perseguição. A Bíblia judaica não usa o termo grande tribulação, usa grande perseguição. Elas lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Dia e noite elas o servem em seu templo, e aquele que se assenta no trono colocará sua glória sobre ela, sua Shekinah. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não mais as castigará, nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro que está no centro do trono as pastoreará. Ele as guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Paulo diz assim, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da glória me aguarda. Então João fala aqui, em primeiro lugar, né, sobre a procedência da igreja. Versículo João 7, 13 e 14. A igreja vem da grande perseguição, da grande tribulação. Né? Essa ideia de tribulação remonta lá em Daniel, no capítulo 12, que eu vou ler em outra Bíblia aqui para a ideia ser mais clara, né? Capítulo 12, no versículo 1, Daniel 12, 1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Né? Então, também é visto aqui em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 21 e 22, que diz assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, e lá em 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, versículos 3 e 4, e também Apocalipse 13, versículo 7, versículo 15. Então, os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentarão grandes lutas, perseguições, tribulações.
Então, nós temos que estar preparado, porque a Bíblia diz que Satanás, se possível, ele se passará por anjo de luz para enganar os santos. Nós temos que estar preparados. Então, eu volto àquela tese, né? Ministrada pelo reverendo Eldon Kratz, filho do grande Jaime Kratz, fundador da Igreja Nazarena no Brasil, um dos fundadores. E ele dizia, olha, se você está preparado para passar pela grande tribulação, se Jesus vier antes, você está dentro. Se vier durante, você está dentro. Se vier depois, você está preparado. Assim como os apóstolos estavam preparados para o que viessem. Ah, não, Jesus tem que vir buscar, que eu não aguento ser martirizado. Se chegar um momento de eu ser martirizado, eu vou negar Cristo. E não é assim, né? Então, todos os apóstolos passaram por lutas. Nós não somos mais santos do que Paulo, do que Pedro. Então, se você estiver preparado para passar e Jesus vier antes, estamos dentro. Se vier durante, estamos dentro também. Se vier depois, também estamos. Então, nós temos que estar preparados. Fé sem obras é mortas, né? Assim como Deus guardou Ananias, Misael e Azarias na fornalha, ele vai nos guardar. E a Bíblia diz aqui, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, vamos ficar com o que está escrito na Bíblia. Nós temos muitas teorias e conjecturas, mas a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito fala à igreja através da palavra. Nós temos muitos livros editados, escritos por homens que falam acerca do livro do Apocalipse. Mas a melhor leitura sobre o livro do Apocalipse está na própria Bíblia. E Jesus nos dá essa recomendação, ele diz assim, buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Você quer saber quando Jesus vai voltar, o que é que vai acontecer com a igreja? Leia Mateus 24, versículo a versículo, e ali você vai entender, tá bom? E Daniel 12, traz uma informação tremenda para nós também. Nós vamos ter a oportunidade de estudarmos aqui também o livro de Daniel. E eu quero, a semana que vem, eu vou parar aqui no capítulo 4 do livro do Apocalipse. A semana que vem, eu preciso ler, refletir com vocês aqui, o capítulo 24 de Mateus. E logo em seguida pegamos o capítulo 8 do Apocalipse. Tá bem, meus queridos? Deus abençoe vocês. O pastor Marcos está nos acompanhando. Deus abençoe sua linda família, esposa, os filhos. A minha amiga Leni Duarte, lá de Porto Alegre, está nos acompanhando. Deus abençoe. Conheço ela. Fui amigo do seu esposo há muito tempo, que já descansou no Senhor. Né? O nome dele era Benigno, seu Benigno. Tomamos muita chimarrão juntos ali em Pelotas, na cidade de Pelotas, onde eles moravam, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Conheci todos os filhos, as noras, os netos, as netas, né? Então que Deus os abençoe grandemente, minha amiga Lene Duarte, e os proteja e os guarde livre de todos os males, meu amigo José Pacheco, enfim, abençoa a tua família, Pacheco, tua esposa, toda a tua família, teus filhos, todos que te cercam também. E para você que está nos acompanhando, que vai acompanhar também esse vídeo, está acompanhando esse vídeo ali na página da Segunda Igreja Nazarena em Itajaí, Deus os abençoe. E lembre-se o que Jesus falou para nós. Buscai nas Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. Tá bom? Fique com a Bíblia. Se tem dúvida, fique com a Bíblia, o que a Bíblia fala. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Lembrando a vocês, amanhã, 5h55, pastor Marcos Lacerda está ao vivo na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe. E para você que está conosco,